Saudações! Hoje você fica com a segunda parte da palestra sobre a reforma da Previdência dada pela Lília Rojas. Se você quiser contribuir, puder contribuir com o Politicast financeiramente, nós estamos no Padrim, em padrim.com.br/politicast, onde você pode contribuir doando a partir de R$ 1 por mês. Se quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para contato@politicast.info. Fique com o episódio. Enfim, passado isso, tivemos todo esse processo, né, da saída do impeachment de Dilma, de Temer assumir. Tivemos nessa conjuntura vários ataques. A gente vive um momento, de fato, politicamente muito ruim para a classe trabalhadora, porque a gente foi desgastado pelo que foi o governo PT. Os movimentos sociais, o movimento sindical desacreditado, os próprios trabalhadores desacreditados de si, inclusive, né? Após todo esse processo, toda essa conjuntura, após a gente estar vivendo um período de grande repressão, eu acho, não sei se vocês lembram, o Sintufal foi muito atuante ano passado, tentando lutar contra a aprovação da PEC, do fim do mundo, ou dos gastos públicos. E aí, eu acho que vocês acompanharam, né, toda a repressão lá em Brasília. Depois de tudo isso, estando nós muito mais enfraquecidos e desorganizados, é hora de passar a contra-reforma da Previdência, que aí vai ser o checkmate, né? Ela vem concluir o que não conseguiu se fazer nesses anos. Então, tudo que foi caminhando desde 2003, 2008, Dilma, com as pensões, agora vai ser fechado com esse projeto de contra-reforma que está colocado aí. A ideia é basicamente essa. E aí, quais são os principais pontos? Eu também não vou abordar, né, como eu faço, eu não vou detalhar cada um deles. Eu até trouxe a lei, depois a gente pode olhar alguma coisa mais específica, porque são muitos, mas eu acho que também eu não quis detalhar porque, como eu falei, na minha cabeça isso não está aprovado, né? Na minha cabeça não, isso na realidade não está aprovado. Na minha cabeça a gente pode, né, eu entendo que a gente pode construir um enfrentamento, porque se você chegar, quando a gente está lá, eu, por exemplo, quando eu estou numa agência do INSS e eu apresento o projeto de reforma e eu digo para o trabalhador o que é, ele se revolta na hora, né? Então, se a gente conseguir, de fato, entender a importância que tem isso e dialogar com cada um que está do nosso lado, a gente pode construir um processo de resistência. Então, eu estou entendendo essa reforma como aí um projeto que pode ser barrado, eu espero. Quais são os principais pontos que esse projeto que o Temer encaminhou coloca? Primeira coisa, né, o objetivo dele, e aí o Meirelles, que é quem encaminha, ele encaminha o projeto lá e no final ele vai fazer uma justificativa, ele vai botar dados, tem todo um texto. E aí ele começa falando da equiparação, né? Que não é justo que no Brasil, por exemplo, se tenha um teto obrigatório já para o regime da Previdência, os servidores ainda estejam, né? Tem uns que tem uns que não tem. Então a primeira coisa precisamos equalizar o regime geral de Previdência no país. Não podemos ter dois tipos, precisamos equalizar. Então, vamos equalizar por baixo. Qual a primeira coisa? A questão da idade. Eu falei para vocês que até então a gente tinha reconhecido o desgaste dos trabalhadores rurais, das trabalhadoras rurais. Então, você tem 5 anos a menos para cada um, você tem reconhecido a questão da mulher e você também tem a redução de tempo. A proposta do projeto de reforma é todo mundo com a mesma idade, 65 anos. Não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se está no campo, ele vai se aposentar, ele ou ela se aposentam com 65 anos e não só isso. Ele acaba com a aposentadoria. A gente tem 3 tipos de aposentadoria, né? Por idade, por tempo de contribuição e por invalidez. A proposta é se mantém a aposentadoria por invalidez e une as outras duas em uma só. Então a regra seria, caso seja aprovada, qualquer trabalhador ou trabalhadora se aposenta com 65 anos de idade e no mínimo 25 anos de contribuição. Todos, né? E aí implementa para todo mundo. A segunda questão é a porcentagem. O trabalhador e a trabalhadora se aposentará com uma média de 51% do salário de contribuição. Imagine o que é isso, né? 51%. Você está trabalhando, você se aposenta e você vai perder metade do seu salário. Como é que sobrevive com isso? A outra coisa importante é que ele tira do texto a questão do salário mínimo, né? Porque se você vê um trabalhador que contribui para a Previdência Social
com 1,5 salário, por exemplo, e tem a média de trabalhadores no Brasil é de no máximo 3 salários mínimos, 51% de 1,5 salário não vai dar um salário mínimo, né? A Constituição nos garante que nenhum benefício pode ser menor que um salário mínimo. Se a reforma passar, muita gente vai sobreviver, vai ter que tentar ver como que vive com menos que isso, vai ter que ver como sobrevive com 51% do salário. Outra questão interessante não, triste, né? Só tem coisa triste aqui. A mudança na idade. Ele cria uma cláusulazinha lá que, além de já aumentar a idade de 65 anos para todo mundo, mais 25 anos, a cada vez que o IBGE mudar a expectativa de vida do país, vai ser aumentado um ano na aposentadoria, sem discussão, automaticamente. O IBGE apontou que aumenta a expectativa de vida do trabalhador brasileiro, a gente aumenta um ano na aposentadoria. O problema é que, como que o IBGE coloca, né, como que são os cálculos para a expectativa de vida do brasileiro, né? Uma pessoa que trabalha no sul do país tem a mesma expectativa de vida da pessoa que trabalha aqui em Feira Grande? Nunca no Brasil, nunca na história do Brasil isso vai acontecer, né? Mas isso não importa, sai a média de expectativa de vida do brasileiro e aí o cara de Feira Grande que se vire para ver se ele consegue gozar um mês de aposentadoria ou quem sabe conseguir garantir para a família dele alguma coisa. A questão do pedágio. Nas outras duas reformas, se tinha o pedágio, que é o período de transição, tinha uma aba muito maior. Como a necessidade é muito urgente do capital conseguir botar a mão nessa uma grande concentração de dinheiro, que é a política de previdência e o orçamento da Seguridade Social, a gente não vai ter mais esse período de transição. Então, o que a lei coloca? Quem hoje tem condições de se aposentar, tem condições do que está garantido hoje, vai ser coberto. Quem não tem, tchau e benção. Não tem direito adquirido. Então, eu estou no serviço público, mas não vai ser mais garantido para mim o que eu tive até hoje. Eu perco o que eu tive até hoje e eu vou entrar em todas essas regras. Só quem tem já a situação para se aposentar vai poder gozar desse direito. Quem não tem, não vai. Então, assim, não é que atinge só as gerações futuras, vai atingir a gente, o que já era ruim, né? Atingir a geração futura significa que a gente tem que respaldar a nossa solidariedade e garantir que as gerações futuras tenham como sobreviver. Agora nem isso, né? Ele está fazendo... o desespero deles é tão grande que eles estão pegando todo mundo de forma geral, porque servidor público federal, estadual, municipal, porque ele impõe isso também, né? Outra coisa que é que os municípios e estados são obrigados a seguir o que o governo federal também segue. Então é para todo mundo e também para quem é da iniciativa privada. Então ele pega todo mundo de uma vez e ele ainda alcança todas as gerações. Então é você, sou eu, é todo mundo, não tem mais isso, a não ser que você já esteja para se aposentar. Como o meu tempo já está muito corrido, eu concluo e aí acho que a gente abre até para ir discutindo, né? Porque são vários pontos, ela é gigantesca, o projeto de emenda é gigantesco, mas assim, fechando, né? Qual o objetivo deles? Conseguir fazer com que a previdência social enquanto direito, política social se esvazie, que os trabalhadores que têm um pouco mais de condições recorram ao mercado financeiro por meio dos bancos, e que os trabalhadores que não tenham, que é a maioria deste país, se virem, sobreviva. A Previdência vai se tornar uma espécie de benefício assistencial, o que não é, né? Então, porque você está contribuindo. Mas é esse o objetivo. E aí, só para concluir mesmo rapidinho, que eu acho que é importante, a ANFIP é a Associação dos Fiscais de Renda, né? É o pessoal da Receita Federal. Então, são eles que cuidam do orçamento desse país. Eles dominam isso, eles sabem. São as pessoas que têm os dados. A ANFIP está disponibilizando no site, eles disponibilizam isso todos os anos, né? E agora eles estão numa grande campanha contra a reforma da Previdência. Tem várias cartilhas, e aí eles disponibilizam uma que vai falar o que é o orçamento da Seguridade Social brasileira. Todos os anos que estão lá colocados, a Seguridade Social brasileira não é deficitária, muito pelo contrário. É superavitária. Sobram 2015, se eu não me engano, sobraram 60 bilhões de reais do orçamento da Seguridade Social brasileira. Como eu falei no começo, a Previdência Social é parte da Seguridade Social brasileira. Quando eles vão fazer aqueles debates mentirosos na mídia,
eles pegam apenas o que é receita exclusiva da Previdência Social, ou seja, o que desconta do salário do trabalhador e do empregador. Eles esquecem de falar da questão das dispensas que o fisco faz para as grandes empresas. Até isso eles ignoram, específico da Previdência, e jogam, que é isso, são as dívidas. O perdão, né, que eles fazem, tem um nomezinho técnico, depois eu olho aqui, e jogam na mídia esse valor. E aí parece que a Previdência é um buraco que não tem fim. Né? Eles esquecem de colocar isso e esquecem de falar que a Previdência é um composto do sistema de seguridade social que é superavitário. Né? E aí eu até trouxe os dados que eu acho que é importante, né? A gente não é uma coisa que eu estou dizendo da UEL, a gente tem dados da Receita Federal colocando isso. Então, só para falar para vocês, já me procura aqui para mim, está marcado. Só os anos para vocês terem noção. Não porque foi pensado desse jeito, foi pensado para ser autossustentável. Né? E por fim, qual é a grande questão? A gente está falando de bilhões de reais. Né? Imagine milhares de trabalhadores brasileiros que todos os meses têm aquela contribuição. Então são bilhões de reais. Né? Você injetar esses bilhões de reais para os bancos é algo que eles estão desesperados. A baba caindo. Porque a gente está num momento de crise, eles precisam gerar lucro de alguma forma, eles precisam fazer correr. E aí eles vão ter acesso, né, porque esses trabalhadores vão recorrer para o fundo, eles vão ter acesso a uma grande concentração monetária. Então, assim, não é pouca coisa a Previdência, não é pouca coisa para a gente, porque tem uma importância fundamental, e não é pouca coisa para o capital. É por isso que eles estão se desgastando tanto para enfrentar isso, porque é muito dinheiro, é a maior concentração possível que eles poderiam ter nesse momento. Né? Então, aí com isso eu encerro, eu vou só dar os dados para vocês terem noção. Essa página mesmo. O orçamento da Seguridade Social, receitas realizadas. Em 2005, foram 289 bilhões de reais. O que foi recebido juntando todos os impostos, enfim. A receita da Seguridade Social foi de 289 milhões de reais. As despesas da Seguridade, envolvendo tudo que foi gasto, foi 216 milhões de reais. 217, né, que tem os quebradinhos. Ou seja, sobram 72 bilhões de reais. É muito dinheiro. Isso em 2005. Em 2010, sobraram 53 bilhões 878 milhões de reais. Pular para 2015, sobraram 11 bilhões de reais. Ou seja, não tem déficit, muito pelo contrário. Além de quererem colocar a mão nas contribuições previdenciárias, eles também querem colocar a mão nesse orçamento, porque vocês já devem ter ouvido falar da DU, né, que é a desvinculação do orçamento, e para além disso, todos os anos esse dinheiro que sobra, esses pequenos milhões de reais que sobram, o governo consegue fazer uma coisa que é tirar do orçamento da Seguridade, porque sobrou, e jogar no orçamento geral da União. E aí isso se transforma em dinheiro que pode ser usado de qualquer jeito, ou seja, pagar a dívida interna e externa, né, pagar os bancos. Então eles ganham dinheiro, eles já ganham esse dinheiro, que eles dizem que não existe, que ninguém sabe para onde vai, eles já ganham esse dinheiro, porque ele não está sendo utilizado na Seguridade Social, ele não é colocado para o outro ano, por exemplo, ele é jogado, ele perde a sua vinculação com a Seguridade Social e vai para a conta geral, para o orçamento geral da União, para pagar a dívida a bancos, e, para além disso, tem a concentração do que são realmente as contribuições previdenciárias. Então, basicamente é disso que a gente está falando e é isso que eles têm tanto interesse. Aí, com isso eu encerro, eu peço desculpa pelo ter passado do tempo. É isso, encerrado a primeira parte, né? Agora abre para perguntas, mas o Davi estava falando, lembrando aqui, né, que isso que a Cristina falou, né, sobre as isenções, ainda tem o outro aspecto que são as dívidas de empresas que não contribuem, né? Tem dívida com a Previdência. E isso também não é levado em conta quando o pessoal quer colocar a Previdência como deficitária, né? Salubridade. A proposta é essa, né? Ainda não. Eles estão alterando, por exemplo, a gente lá no INSS recebia, né? Porque a
atende diretamente essas pessoas. E lá eles tiraram, por exemplo, dos assistentes sociais só os médicos recebem. E vão reduzindo. Mas ainda é um direito na Constituição, então a gente ainda tem como estar defendendo, mas a ideia realmente é ser retirada. A outra coisa também, o que eu esqueci, só tem coisa ruim. O abono permanência. O abono permanência, a ideia deles é que seja no máximo o que é hoje, estabelecido. Se eu não me engano, é o valor da contribuição previdenciária. Não é isso? O abono permanência é o trabalhador que passa do tempo, já alcançou a necessidade, o tempo e a idade para se aposentar, mas se mantém no trabalho, e aí ele tem direito ao abono permanência, que seria o valor da contribuição previdenciária. Aí, hoje no texto está assim, é igual ao valor da contribuição previdenciária. No texto da proposta no máximo, o valor da contribuição previdenciária. E muda também, né, a idade para ser da compulsória. 75. Eu recomendo todo mundo ler, pegar o projeto e ler, assim, porque tem umas coisas. Por exemplo, ele não fala no texto da Constituição, no texto original, isso, e fala nesse, que é a questão da reabilitação. Hoje, no regime geral, a gente vê muito isso. Não aposenta, e aí você encaminha para o programa de reabilitação do INSS, que deveria funcionar, e seria muito bom, inclusive, se funcionasse, mas infelizmente não funciona como deveria. Mas, basicamente, você, de alguma forma, você dá um jeito de jogar o trabalhador incapacitado no mercado de trabalho. Quando ele vai falar dos servidores agora, ele coloca essa questão da reabilitação profissional. Então, tentar ao máximo manter o trabalhador lá, entendeu? Não importa o quanto você está doente, a gente vai achando uma brecha, até não poder mais. Né? E aí, pra gente que lida com a Previdência, a gente sabe o que é isso ali. É porque ele não bota claramente, mas ele insere no texto essas coisinhas assim. A pessoa que vai receber, só recebe 50%. 51%. É 50%. Isso também vale para salário mínimo. A ideia deles é essa, é desvincular o salário mínimo. Porque o que garante o salário mínimo é a vinculação, que nenhum benefício pode ser menor que o salário mínimo. Se você desvincula isso, tchau. A outra coisa que é super importante, eu esqueci, que eu não deveria, inclusive, que é o trabalhador rural. Que eu acho que para que a gente que é dessa região, né, a gente vê isso muito claramente, a gente tem família que trabalha nisso. O que acontece? Hoje o trabalhador rural, ele prova o tempo de exercício, né, naquela atividade, por meio de documentação da terra, documentação do filho, prova, entrevista, porque eles entendem que o trabalhador que trabalha em regime da agricultura familiar. Porque, de fato, é um trabalhador que não teria como contribuir. Né? Então, a lei diz que ele pode, em cima do que é da safra, um valor de 2%, ou comprovando o exercício durante 15 anos na atividade. A proposta agora é individualizar o trabalhador rural em regime da agricultura familiar, para ter direito à cobertura previdenciária, vai ter que pagar individualmente uma alíquota também. É uma alíquota social reduzida, mas que ele vai ter que pagar mensalmente como os outros trabalhadores, para ter acesso. Ou seja, não vai ter mais acesso. Né? As pessoas já têm uma luta para conseguir. Imagine que são os trabalhadores daqui tendo que ir contribuir todo mês para a Previdência Social. Não vai acontecer, eles não vão. Todo mundo, isso é para todo mundo. Tempo e idade vai ser para todo mundo. E aí ainda tem, se a gente for olhar, os setores mais atingidos são justamente os setores que em 88 se conseguiu garantir minimamente a condição por serem setores mais precarizados, mais vulneráveis, então os trabalhadores rurais, as mulheres, as pessoas de atividades, né, que colocam em risco a vida. Esses setores são justamente os mais atacados agora. No Nordeste, não vai aposentar. É simplesmente isso. Não aposenta. Porque não vai conseguir. As mulheres, a maioria não vai conseguir. Assim, a maioria que eu digo, né, as mulheres... Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente servidor vai conversar, a gente está falando de uma realidade nossa, que já é dura e já é difícil. Né? Imagine para as trabalhadoras mais precarizadas o que não é. Para uma agricultora, para uma doméstica, para uma faxineira... Não vai, entendeu? O objetivo é esse, é não ir.
é acabar. Tem um filme que eu acho que todo mundo deveria ver, até para ver como vai ser a realidade da gente, que estava no cinema um dia desses, que é Eu, Daniel Blake. Ele é um filme inglês e ele fala do que é a previdência social na Inglaterra. Veja, a Inglaterra, país de primeiro mundo, outra condição de vida, e ele mostra o drama que é do trabalhador e da trabalhadora inglesa para ter acesso a um benefício. Você olha aquilo, você começa a pensar no Brasil, bate desespero, porque você imagina o que vai ser aqui no nosso país isso, entendeu? O desastre. É você regredir para muito, muito antes de 88. Para os primórdios de quando a gente começou a debater direito social. Eu queria fazer uma rápida intervenção para chamar a atenção a alguns pontos que a Lília trouxe aqui. Né, do reflexão mais geral desse processo de reformas, né, e de contra-reformas e tudo mais. A gente está literalmente no momento em que você está acabando com o Instituto da Aposentadoria no país. Essa proposta, pelo menos para a maior parte dos trabalhadores. Significa que os trabalhadores vão trabalhar até morrer. Porque a condição de vida e de trabalho da maior parte dos trabalhadores do Brasil não permite que em tempo de vida eles consigam 25 anos de contribuição. Ou vão ter só um ano ali já, né, perto de... Esse tempo médio, como a Lília falou, do IBGE não diz nada, né? Não diz sobre as trabalhadoras e trabalhadores negros, sobre os trabalhadores rurais, os trabalhadores do Nordeste, porque é uma média geral, que pega do banqueiro aos trabalhadores, né, mais precarizados. Mas não revela as especificidades. E é justamente esse setor que precisa ter o acesso à previdência, né? Que deixa de ser uma previdência e vira uma coisa aleatória, né? Previdência complementar é investimento no mercado de ações, não é previdência. Você investe no mercado de ações, se der certo, talvez você tenha lá na frente. Se não, acontece o que aconteceu na Europa, na Grécia e vários países, com a falência de fundos de pensão, e o pessoal ficou a ver navios. E aí no fim eles vão dizer, ó, tá lá no contrato, segurança jurídica, tá lá no contrato. Mas o que eles estão fazendo agora com a reforma é jogando um contrato de milhões e milhões, que estão aí trabalhando há muito tempo e não tem, né, para onde ou que recorrer, se isso for aprovado, né? Porque a regra de transição, inclusive, só pega trabalhadores, homens acima de 50 anos, né, e mulheres acima de 45 anos. Então, se uma mulher que está hoje com 45, 46 anos e tinha 10 anos ainda de trabalho, vai ter que trabalhar mais 5, vai ter 15 anos. Mas o fato é esse, é que se rompeu a previsão de aposentadoria de milhões e milhões de trabalhadores. Então, onde é que está a segurança jurídica que os liberais, né, tanto propagam? Mas o mais importante, eu acho que é o que a Lília começou a palestra dela aqui falando, gente, só para eu concluir aqui a minha intervenção. Que a gente não pode desacreditar da possibilidade de a gente vencer essa contra-reforma. Porque se a gente começa, já entra em campo derrotados mentalmente, psicologicamente, a gente vai sair mais derrotado ainda. Né? A situação é muito difícil, né? O governo está com a faca, o queijo na mão, né? Tem 200 congressistas na mão dele, uma mídia imensa, os trabalhadores confusos, perdidos, sem saber como se organizar, mas ainda não está dado. É importante a gente ter essa ciência e que a gente precisa tomar se organizar no sentido de barrar essa reforma. Algumas iniciativas estão começando a ser feitas. Essa semana nós tivemos uma reunião a Constituição, né? Já foi a segunda reunião de um fórum em defesa da Previdência, né? Em defesa da aposentadoria, para ficar no terreno de mais fácil entendimento popular, que se reuniu na OAB, né, com mais de 30 entidades. É algo que ainda está se constituindo, mas que precisa se estender, inclusive, a todos os municípios. É muito importante que aqui em Arapiraca tenha um fórum que reúna as entidades da região para poder organizar como é que vai ser as lutas e os debates, como é que a gente vai se mover na sociedade civil no sentido de barrar essa contra-reforma. E, além disso,
o trabalho que cada um de nós temos que fazer. Né? Nós não podemos esperar que ou entidades, ou o que quer que seja, vá fazer o trabalho de barrar essa reforma por nós mesmos. Não vai acontecer. Né? Então, que cada um pegue vá no site da Anfip, bote todos os colegas, a turma, para fazer o cálculo, para ver como é que vai ficar a sua situação, porque cada um visualizando como vai ficar a sua situação é um poder de indignação maior. E, enfim, faça o seu trabalho de mobilização para a gente poder, de fato, barrar essa reforma. O calendário dele já está montado. A previsão hoje é dia 28 de março, eles podem mudar isso, mas dia 28 de março, só para concluir aqui esse calendário, 28 de março a votação do primeiro turno na Câmara, segundo turno em abril, depois vai para o Senado, até junho, eles querem estar com isso aí aprovado. E em paralelo também aprovar a reforma trabalhista, que joga fora, né, o que sobrou também da CLT. Que é um desmonte das políticas sociais de uma forma geral, né? A gente vem assistindo, mesmo depois de 88, a esse movimento desse desmonte. E a PEC, por um lado, que já foi aprovada, traz o congelamento dos recursos para a saúde e educação, especificadamente, e agora a gente vê o total desmonte da Previdência Social. Então, assim, eu acho que é importante a gente visualizar que é um contexto de desmonte das políticas sociais, né? Então, é uma destruição dos direitos da saúde e da educação no sentido do não investimento, né, do congelamento, que a PEC já foi aprovada, e agora da reforma. E assim, um dado que eu acho que é importante a gente pensar é do empobrecimento geral da classe trabalhadora, né? Então a gente vai ter uma classe trabalhadora ainda mais pobre, sem acesso ao mercado de trabalho, né, sem acesso à educação para se contrapor a isso. E o que a gente vai assistir nos próximos anos é um aumento absurdo da violência. Né? Então, assim, acho que é uma coisa importante para a gente dialogar com a sociedade, que o que a violência hoje já afeta todos nós, agora vai ser um cenário ainda mais difícil. Porque os jovens, as crianças vão ter o acesso negado à educação, à saúde, e os pais, né, os avós que hoje sustentam a família, vão ter esse ataque na Previdência. Olha, aproveitando, fazer uma aqui, né? Fácil. Você falou que a lei ela prevê que caso a expectativa de vida, né, aumente, automaticamente vai aumentar também o período mínimo, né? E caso diminua, porque com a reforma trabalhista a tendência é que piore, vai acabar o limite de horas, né? Então a tendência é que diminua a expectativa de vida. Eles não falam isso, eles não consideram, isso não vai acontecer. Não tem. É só para um lado, né? Tudo melhora. Assim, na parte de mulheres, eles falam que a gente está avançando muito, porque antes... A justificativa das mulheres é ótima. A gente está avançando, porque antes a mulher recebia, em média, 66% do que o homem recebia. Hoje já é uma média de 80%. Ou seja, estamos avançando, a expectativa é que alcance. Por isso a gente tem que cortar agora. Antes, a mulher tinha em média, por mês, 23 horas a mais de trabalho em casa que o homem. Hoje, 10 anos depois, a gente tem 20 horas a mais. 3 horas diminuíram. A gente está avançando. E tudo para ele vai continuar avançando, né? Não importa que o país está em crise, o desemprego está aumentando, a saúde não vai ter investimento. Não, vai tudo continuar melhorando, então a Previdência vai esvaziando. Só lembrei agora, rapidamente, que numa entrevista recente do Rui Braga, em Maceió, que veio para o Caíque, um palestrante, né, sobre várias questões. E ele fez uma fala, está no site da UFAL, essa entrevista, foi a Ação que fez. Ele disse que não somente, né, a reforma da Previdência está alinhada, claro, né, a reforma do pagamento das dívidas e a reforma, a PEC 55, mas também a todas as outras reformas. Ele deu como exemplo a reforma do ensino médio. Né? Aí ele traz como exemplo muito claro disso, essa abertura, por exemplo, para que com a reforma do ensino médio,
possam também atuar profissionais não, pessoas com notórios saberes, ou seja, contratos temporários, que isso tudo tem uma relação direta também com essa reforma da Previdência, ou seja, precarizar cada vez mais a condição do trabalhador e, consequentemente, tirar dele a perspectiva, inclusive, da aposentadoria. Ou a expectativa, né? Eu não consegui nem fazer o cálculo aqui. Eles também faziam um cálculo tão difícil. Eu não consegui fazer o meu assim, na calculadora tudo bem, mas olhando a lei e fazendo, tinha que ter uma pessoa de economia do meu lado para ajudar. Então, a expectativa deles é que se aposente o mínimo possível. É você morrer e não se aposentar. Basicamente é isso. É acabar com a aposentadoria. E aí é isso que Gorete colocou. Não é nada por acaso, está tudo muito bem articulado. Tanto é que o que está sendo aprovado agora tem um documento do FMI de orientação aos países sobre a questão dos direitos, das políticas, que ele coloca muita coisa do que está aqui. Então, assim, é algo pensado há muito tempo, né? Não é uma coisa de hoje, do imediato, e é tudo muito bem articulado. Então, você, por exemplo, né, na hora que eu li a questão da reabilitação do Serviço Público Federal, aí você tem uma proposta de reforma trabalhista, aí você já tem um discurso de que tem que igualar, de que servidor não tem que ter diferenciação, aí você entra a questão da estabilidade. Então, nada é pensado por acaso. O objetivo é esse mesmo. Então, você enfraquece, você corta o orçamento, você vai formar de uma forma que você desinforma, né, que a reforma do ensino médio é para isso. Você tira a crítica dos estudantes, a ideia é essa, o objetivo é esse. Aí você vai pegar a reforma trabalhista, que tipo de relação de trabalho vai garantir essa pessoa que vai entrar, né, se o projeto de reforma for aprovado. A ideia é o desmonte total, é levar o trabalhador ao esgotamento, né? Porque eles precisam manter os lucros deles, precisam se reproduzir e vai cada vez mais intensificar. Agradecer mais uma vez vocês o tempo. Como eu falei, assim, pra gente que lida com a política de previdência o tempo inteiro, que já vê a dificuldade que é, quando a gente pega um documento desse, assim, é angustiante, é desesperador, né? É desesperador porque você sabe que vai piorar muito a realidade das outras pessoas, mas também porque você se vê enquanto trabalhador e o que vai acontecer com você, inclusive. Porque, por exemplo, hoje a gente já vê colega que morreu, literalmente morreu no balcão do INSS, porque não conseguia, porque ia perder muito se aposentando, e olha que nem é isso. Se manteve até não poder mais e morrer no meio do balcão atendendo. Isso acontece o tempo inteiro. Ou adoece, ou se aposenta e morre depois. Então, assim, você olha é o seu futuro isso, né? É o futuro dos seus filhos, é o futuro dos seus pais. Então não tem como a gente não ficar angustiado porque a gente visualiza o que está acontecendo, né? A Manuela colocou outra coisa e que você colocou também, é o conjunto, é tudo. E a gente precisa se organizar para enfrentar isso. Eu acho que é uma tarefa muito difícil, mas eu também acho que a gente tem possibilidades. Principalmente porque, devido ao desespero deles, botou todo mundo junto. Entendeu? Então, não é mais o interesse de um, é o interesse de todo mundo. E aí, ataca todo mundo, fica mais fácil organizar todo mundo, por mais que estejamos fragilizados. Então, como eu falei, assim, eu acho que é muito importante a gente se munir. Então, o site da UFIP eu acho maravilhoso. Entra no site, pega os dados, para a gente, inclusive, ter segurança para conversar com as pessoas e falar, isso é mentira, não existe rombo, não existe déficit da Previdência. Que entender que a Previdência não é só a Previdência Social, mas é desmontar a Seguridade Social, né? Porque o trabalhador não é que ele seja a favor da reforma, né, de mudança. Ninguém quer não se aposentar. Mas a mídia coloca que é um mal necessário e as pessoas acreditam nisso. Então a gente precisa desmistificar isso, né? Acho que o objetivo é desmistificar para poder conversar com as pessoas e poder se enfrentar. Então, que seja, a Manuela fez chamado, da Via também, né? Que a gente consiga se organizar, é uma obrigação nossa mesmo, tá fazendo isso, tá conversando, tá falando, aceitando o chamado dos sindicatos, dos movimentos sociais, mas também fazendo esse trabalho do lado, de chamar o colega, de falar, de mostrar. Porque ainda tá uma coisa muito, não é com a gente, né? Ainda é um sentimento de que não é com a gente, tá passando, e não é verdade. É com a gente sim, é mesmo.
É para além da solidariedade que querem acabar, é com gente, né? Tem um caráter muito mais fácil. Eu estava olhando, se você prestar atenção em como funcionam os planos de pensão, de aposentadoria, até a Previc mesmo, o negócio é tão monstruoso que é assim. Se eu sou obrigada a recorrer para um plano privado, eu vou querer que esse plano não vá à falência, né? Eu quero que ele dê certo. Ele dar certo significa a maioria deles compram títulos da União. Então, para o servidor público, eu quero que o Previc dê certo. Ele vai ter que comprar títulos da União e vai ter que, ou seja, vai ter que tirar mais dinheiro do Estado, porque o Estado tem que pagar essa dívida para ele. O Estado pagar essa dívida para ele significa investir menos na universidade, que é onde eu trabalho. Corte na universidade, entendeu? É o trabalhador explorando o trabalhador para poder ter alguma coisa. É você se explorando sem você nem perceber, né? Você tirando de você para dar para o banco, no final das contas. Um trabalhador da Petrobras é a mesma coisa. Eles podem comprar títulos da Petrobras. Então, para o meu plano de seguridade dar certo, eu quero que a Petrobras explore ainda mais o trabalhador para ela poder ser mais lucrativa, para que ele não dê errado. Mas ela sendo lucrativa, ela está me explorando. É uma lógica doentia, né? E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Então, é isso. Estou à disposição. Espero que a gente realmente consiga construir um enfrentamento. Eu acho que é possível. Quando as pessoas acordarem, eu espero que a gente não acorde muito tarde. Né? Que a gente desperte rapidamente, se levante, para não ter que depois estar correndo para reverter minimamente algo que a gente poderia ter evitado. A gente agradece muito a participação de todos vocês, representou uma satisfação muito grande e, mais uma vez, ressaltar a importância de momentos como esse. Né? A gente faz um chamado para que todos organizem outros debates como esse, né? Tentando abrir a cabeça de quem não está entendendo o que está acontecendo, porque assim, a gente precisa ter a seguinte dimensão histórica do que está colocado. Nos próximos 6 meses, a gente pode estar se determinará em grande medida o futuro da atual e das próximas gerações. Não é menos do que isso não é exagero retórico. É o futuro das próximas gerações e da geração atual que pode ser determinado nos próximos 6 meses. Então as nossas ações, o nosso envolvimento com isso tem que ter essa dimensão histórica e esse é o apelo que a gente faz e mais uma vez um chamado à participação nos atos, nas mobilizações, para a gente barrar essa reforma. Os trabalhadores organizados e unificados são capazes de derrotar não só esse governo Temer, mas como mudar profundamente o Brasil, tirar o Brasil das mãos dos banqueiros, dos latifundiários, dos empresários. A gente começa barrando essa reforma da Previdência e pode chegar muito mais longe do que sonhávamos. É isso, pessoal.